Quero te apresentar os 4 elementos que, aos meus olhos, compõem a masculinidade. E como bônus, ao longo do vídeo, vou apresentando algumas maneiras pouco conhecidas de como aprimorar essas vertentes. Acredito que de todas as coisas boas que já aconteceram comigo, a que sou mais grato é o fato de ter nascido homem. E sei que isso pode parecer um pouco estranho de dizer, mesmo assim, ainda acredito que fomos agraciados pelos céus. E aí pessoal, sou o Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Já que chegou até aqui, deixe seu like e hoje, de um homem para outro, vamos entender pelo que somos compostos. Desejo, fogo. Se estiver se sentindo desmotivado ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie seu coração, enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Não importa o caminho que escolha, você se tornará um grande homem, mas para isso, nunca permita que sua chama se apague por completo. Com certeza já escutou que devemos vencer nossos desejos e não ser guiados por eles. Mas sinceramente, eu discordo. Na verdade, acredito que esse fogo representa aquilo que nos estimula a continuar. Seja a vontade de vencer ou a atração por uma mulher, essa é a chama que nos mantém fortes mesmo diante da adversidade. Seja qual for a dificuldade, se tem um objetivo claro, vai pensar em um jeito de como dar mais um passo. O único problema é quando deixamos os desejos afetarem a nossa racionalidade. Eles devem ser a chama do farol, o que nós almejamos alcançar, mas nunca uma luz tão forte a ponto de nos cegar. A palavra aqui é equilíbrio. Um exemplo muito bom é o Sanji de One Piece. Com certeza já reparou que ele é um cara de boa aparência, se comunica bem e até sabe cozinhar. Então por que ele não consegue nenhuma garota? E é exatamente pelo fato dele ser dominado pelo seu desejo. Se ele fosse uma pessoa centrada, que mesmo sentindo forte atração, se mantesse calmo e não desse uma de gado, a história poderia ser outra. Olha o Zoro, por exemplo. Fica na dele e trata as garotas normalmente. Claro, isso é apenas um exemplo de anime, mas na realidade não é diferente. Quem você acha que tem mais chances com uma garota? O moleque gado ou que trata uma mulher como uma pessoa normal? E sim, é perfeitamente normal ficar nervoso quando fala com alguém que gosta. Lembre-se que o desejo é o que te incentiva a continuar, mas nunca permita que ele te domine. Por exemplo, imagine que você gosta muito de uma garota e finalmente tem a chance de falar com ela. Se você for um homem racional, pode fazer o seguinte: iniciar a conversa de uma maneira amistosa, fazer perguntas abertas e ao longo da conversa fazer elogios bem sutis, como o fato dela ser uma pessoa interessante e de gostar da presença dela. Dessa maneira, possivelmente, vocês vão acabar se dando bem. Mas não é assim que o tolo, que é dominado pelo desejo, age. Muito pelo contrário, nessa mesma situação, ele vai ficar fazendo elogios exagerados e genéricos, parecendo um bobalhão e perdendo a chance de conquistar a garota. Pessoal, claro que existem situações em que simplesmente não era para ser e você não vai vencer, mas o importante é manter a calma e nunca se humilhe por ninguém. O correto é enxergar como uma pequena chama. Lembra daquela cena do All Might segurando fogo? É o exemplo perfeito. Essa chama nasce sozinha, mas somos nós que a alimentamos com bons hábitos ou quando superamos desafios. Se pudermos resumir, a relação ideal entre homem e desejo seria que uma chama precisa ser alimentada, mas se exagerarmos, podemos acabar nos queimando. Dos 4 elementos, acredito que esse é o que maior tem influência sobre quem somos. Portanto, também exige uma maior atenção. E pensando nisso, vou deixar na descrição o livro Pense como um Imperador. Eu o utilizo muito como referência, até para fazer alguns vídeos aqui. Ainda tem um capítulo focado no controle do desejo. O link para comprar está na descrição. Utilize o fogo para te ajudar nos momentos em que se sentir desmotivado. Adaptação, água. Esvazie sua mente, não tenha formato.
sem contornos, como a água. Quando você coloca água em um copo, ela se torna um copo. Se você coloca água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir ou pode quebrar, e ainda assim se manterá inteira, seja como a água. Independente da circunstância ou cenário, nosso objetivo sempre deve ser a ascensão. Cabe a você encontrar uma maneira, uma alternativa ou um caminho, e caso não exista, terá que construí-lo. Essa é a adaptação, o segundo elemento da masculinidade, e particularmente o que considero mais importante. Por exemplo, de nada adianta ter uma apresentação pronta ou estar 100% motivado se você não dominar essa vertente. Entenda, nada nunca sai como planejado. Muitos detalhes nem somos capazes de imaginar. Ou seja, você precisa estar preparado para aquilo que não esperava. É importante que esteja pronto para improvisar, independente da circunstância. Adapte-se e vença. E sim, eu sei que não é uma tarefa fácil. Então, é claro que eu vou te ensinar passo a passo de como dominar esse elemento. Preste atenção. Primeiro, precisa entender que improvisar ou se adaptar não é enrolar. Muito pelo contrário. O objetivo é transmitir uma mensagem ou atitude com segurança e lidar com a situação. Aceite que as coisas não saíram como planejado, mas continue confiante. Você se preparou para aquele momento, então obviamente é capaz de resolver alguma adversidade. Mas e nos casos em que não se preparou? Bem, aí as coisas complicam um pouco, mas ainda assim é possível se salvar. Imagine que durante a apresentação te fizeram uma pergunta que você não sabe a resposta. Bem, pode simplesmente assumir que não sabe, se bem que isso iria diminuir sua credibilidade. Ou pode, através dessa pergunta, tentar gerar uma resposta. Exemplo, te perguntam sobre o que significa essa fórmula aqui. E é igual a mc ao quadrado. Mas você não tem a menor ideia do que ela significa. Então, pode responder. Observe que é uma equação física e que, sinceramente, demonstra o quanto o homem foi capaz de evoluir ao longo de sua trajetória. Inclusive, por falar nisso, assisti um filme recentemente sobre... Observe, você não respondeu e logo mudou de assunto. Dessa maneira, conseguiu se safar adaptando-se de acordo à necessidade. Claro, talvez esse não seja o ideal, mas você conseguiu se esquivar. Para desenvolver uma boa adaptação, é necessário conhecimento e horizontalidade. Leia e estude conteúdos diversos para expandir seu repertório. E como bônus, existe uma técnica desenvolvida pelo Wendell Bezerra que pode te ajudar muito nesse tipo de situação. Ela se chama avesso. A de autoconfiança, V de viver, no sentido de viver o momento, E de errar, que significa não tenha medo de errar. Com certeza isso pode acontecer. S de sim, que quer dizer aceite e lide com a situação. O outro S de somar, faça com que os envolvidos participem do momento. E O de ouvir, tenha uma escuta ativa e utilize isso a seu favor. Com o conhecimento desses dois elementos, você já está na frente de muitas pessoas. Mas para ser um homem completo, é necessário que aprimore os 4. Concentração, ar. Preocupado com uma única folha, você não verá a árvore. Preocupado com uma única árvore, você não perceberá toda a floresta. Não se preocupe com um único ponto, veja tudo em sua plenitude sem se esforçar. Aprendi com Miyamoto Musashi que para alcançarmos uma grande meta, devemos pensar apenas em nossa arte. Uma dedicação sobre-humana, onde vivemos em prol de um único objetivo. Mas pessoal, sinceramente, não acredito que esse seja o caminho. Pelo menos, eu não sou assim. Do meu ponto de vista, o ideal é justamente uma moderação. Não há necessidade de abandonar amigos, amores ou diversão, apenas saiba o momento certo de ficar focado.
Imagine que quer passar em um concurso, fez sua rotina de estudo e está sendo fiel ao planejamento. Após uma semana focado, seus amigos te chamam para ir ao shopping, passar o dia. Você acha que esse único dia vai destruir tudo que estudou? Claro que não. Lembre-se que até o descanso faz parte da evolução. O elemento ar representa um foco estratégico. Entenda onde está e onde deseja chegar. Sua mente é responsável por manter o controle. Saiba diferenciar quando pode dar uma pausa e, quem sabe, se divertir, e quando precisa sacrificar o presente e se concentrar na atividade certa. Vou até dar um exemplo pessoal. Eu fui convidado para ir à praia com os amigos, mas recusei porque sabia que precisava escrever o roteiro desse vídeo. Mas há algumas semanas saí com uma garota porque já tinha o roteiro do vídeo do Kakashi pronto. Então sabia que poderia sair um pouco da rotina de foco. Tem uma frase do Jin, que é esse cara aí que eu uso como foto do perfil, que é: você deve aproveitar os pequenos desvios ao máximo, porque é onde você encontrará coisas mais importantes do que aquilo que você realmente deseja. Mas esse é um pensamento perigoso. Se você caminha sem fazer sacrifícios necessários, onde vai chegar? Uma dica é encontrarmos um paralelo entre a filosofia do Jin e do Musashi. Coloquem seu objetivo acima de tudo. No entanto, também saiba aproveitar os bons momentos e saiba que a combinação dos elementos é fundamental. Observe que o elemento fogo te proporciona a motivação para o objetivo, a água construir e adaptar ações de acordo com a necessidade, e o ar fazer uma análise de prioridades e, por consequência, tomar a escolha certa. Mas obviamente que ainda não está completo. Ainda existe um quarto elemento, a terra. E, para falar a verdade, acredito que esse elemento pode ser o que nos define como um homem de verdade. Antes, peço apenas que se inscreva no canal. E agora, vamos conhecer o último elemento. Seriedade, terra. Lembre-se de que há 3 coisas que todo sábio deve temer: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Acredito que existe um certo incentivo social que estimula a fragilidade masculina. Claro, é importante tratar de seus sentimentos e até ir a um especialista, se possível. No entanto, existe uma grande diferença entre reconhecer que precisamos melhorar e enxergar a fraqueza como algo positivo. Você é o responsável por defender aqueles que ama, seja seus pais, namorada ou alguém que precisa no momento. Lembre-se que se alguém nasce com um dom especial, tem a obrigação de utilizar essa habilidade em prol do mundo e ajudar os fracos. Rejeite a ideia de que é normal e que deve aceitar a realidade. Busque sempre melhorar e ser aquele que salva e não o que é salvo. E sim, eu sei que essa tarefa é no mínimo complicada. Nossas vidas são cheias de problemas. Somos, por um lado, forçados a ser fortes e, por outro, influenciados a ser fracos, o que gera até um certo conflito se você não sabe por qual vertente seguir. Por isso, o elemento terra representa a força e a seriedade. Diante do extraordinário, não se permita ser ordinário. Nos momentos necessários, sempre mantenha a seriedade e a calma. Mas é claro, não é para ser sempre sério. Lembre, a palavra principal do vídeo é equilíbrio. Saiba quando você deve agir. Vai ter momentos onde você terá que apresentar uma maior seriedade, mas outros onde pode brincar, fazer um comentário cômico, e não tem problema nisso. Mas é muito importante que tenha em mente, existe uma grande diferença entre um homem pacífico e um inofensivo. Te aconselho a treinar, que tenha uma vida ativa e pratique algum esporte. É aquela situação onde você deve esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Não é para ficar paranoico achando que algo ruim vai acontecer. Não, apenas construa um corpo capaz de se defender e proteger quem você ama. O simples fato de praticar uma atividade física já é um ótimo começo. A iniciativa de caminhar algumas vezes na semana ou fazer algumas flexões já representa que está desenvolvendo esse elemento. Não sei da realidade de cada um, então pesquise um treino que seja adequado de acordo com as suas restrições. Se pudermos resumir a relação ideal entre
o homem e a seriedade entre o homem e o elemento terra, acredito que o caminho é pensar que precisamos ser compreensivos e racionais, e mesmo nos momentos de dificuldade, devemos nos manter firmes como uma muralha. E observe como a harmonia entre os 4 elementos da masculinidade te permite uma maior compreensão sobre quem você é. É como uma vez um certo filósofo disse: conhecer a si mesmo é o começo da sabedoria. O homem completo. Torne selvagem o corpo, civilize a mente e tenha o espírito indomável. Na minha opinião, a maior dádiva que temos é a capacidade de aprender, por mais que cometa erros, contanto que tire uma lição a ponto de não repetir, isso significa que aprendeu algo. Hoje, trouxe uma proposta de fazer uma analogia entre os elementos da natureza e as características que compõem um homem como um ser. Caso tenha algo a acrescentar, pode ficar à vontade, novas opiniões sempre enriquecem o conteúdo. Já que chegou até aqui, te convido a conhecer mais um pouco do meu trabalho se inscrevendo no canal e assistindo outro vídeo que seja do seu agrado. Obrigado pela atenção. Lembra que o link para o livro Pense como um Imperador está na descrição e nos encontramos no próximo vídeo.